que a gente tem, né? E reafirmar que o que a gente vive agora, independente de ter um governo mais alinhado, um governo mais democrático, um governo mais progressista, é o exercício prático da luta de classes, que a gente sempre fala e sempre volta a falar aqui o tempo todo. Porque de todas as lutas que a gente faz, a luta por salário, a luta por um direito, a luta pela reconquista da MS, ou contra os PEDs, coisa e tal, de todas essas, tem uma questão que está na essência dessa luta, que é a luta ideológica, que é a luta por melhores condições de vida, é o combate às desigualdades sociais, é a gente ter para a gente um pouco mais daquilo que a gente mesmo produz, para tudo na vida. E isso vai acontecer independente do governo. Por que eu estou começando a minha fala com isso? Que eu estou fazendo as assembleias, acompanhando algumas assembleias, as bases internas, desde segunda-feira. E assim, eu já vi alguns comentários da base, coisas do tipo, voltou de novo aquele jogo combinado, jogada ensaiada, primeira proposta, teatrinho. Primeira proposta ruim, segunda mais ou menos, e fecha na terceira. Então os sindicatos combinando lá com a gestão. Não é isso, pessoal. São interesses conflitantes na prática. O Teseu colocou aqui a questão da SES. A analogia que eu venho fazendo nas assembleias, imaginem se jogando jogo de futebol. Nós somos dos times trabalhadores e tem outro time da gestão. A gestão quer ganhar e quer ganhar de fato. Eles não vão fazer gol contra, não vão dar mole para a gente. A gente que vai ter que disputar esse jogo com a nossa habilidade, com a nossa luta, com a nossa resistência. Porque os interesses são realmente conflitantes. Pega um exemplo prático. CGPA, vamos lá, 70-30. Quando a gente vai negociar lá na mesa de negociação, eu estou na FUP, eu participo disso, eu já ouvi falar que a CGPA, o 70-30, se a gente volta com essa relação, isso custaria de 5 a 8 bi. A gente ainda não sabe o valor exato. Tem auditoria aqui, uma ação do ANF, que resultou numa auditoria jurídica que a gente vai tender a acompanhar, ter os detalhes das contas, mas custa entre 5 a 8 bi no orçamento da Petrobras. Então, o que a empresa está disputando? É 8 bi, vamos supor que esse seja o valor verdadeiro, é 8 bi a mais que eles vão ter que dar para os trabalhadores de forma geral. E aí, na mesa de negociação, a gente ouve coisa do tipo, 8 bi são 2 plataformas de produção. 8 bi são 40 navios da Transpetro. Por quê? Na cabeça do gestor, e o papel dele é esse, o interesse desses 8 bi é aplicar em outra coisa. Quando o Teseu vai lá para Brasília, para a SES, negociar com o governo federal, o Ministério da Economia está pensando assim, 8 bi da Petrobras, 3 bi dos Correios, 4 bi do BNDES, aí tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, aí tem mais Casa da Moeda e um monte de estatais. Isso aí resolve meu problema do orçamento do ano que vem. Então, o governo tem o interesse dele, a gestão da companhia tem o interesse dela, e nós, trabalhadores, temos nosso interesse. Não tem jogo combinado. Cada um está defendendo, cada um está olhando para o seu. Então, a luta de classe na prática. Eu estou falando isso para que a gente entenda que o que a gente está fazendo agora, o tamanho do nosso acordo, vai depender do tamanho da nossa luta. Não é facilidade. Vocês podem me perguntar, então, bem, se sindicato é sindicato independente do governo, então não faz diferença ter um governo progressista. Eu também ouvi isso. Faz sim. Faz porque, com o governo progressista, o jogo é jogado de forma limpa. As regras são respeitadas, tem fair play. Não tem canelada, cotovelada, o juiz não rouba a favor do outro time. É isso que a gente exerce quando um governo é democrático. A gente não chega na negociação do acordo coletivo com a faca no pescoço. Se não assinar, vai para a CLT. A gente não chega aqui, até pouco tempo atrás, a gente não conseguia nem entrar na empresa. Hoje a gente entra na empresa, a gente faz o trabalho do movimento sindical. Sindicalista não é demitido, grevista não é perseguido. A Constituição é respeitada na prática. Essa é a diferença entre o governo progressista e um governo neoliberal, um governo reacionário, como foi o governo passado.
Mas ainda em governos progressistas, a luta de classe tem que ser feita. E o trabalhador tem que brigar pelos seus direitos, porque eles não vão dar a gente nada de graça. Nunca foi e nunca será. Esse é o nosso papel.